Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, professores e professoras tutoras de todo o estado. Estamos aqui para mais uma aula do curso de cooperativismo, a nossa disciplina de Fundamentos do Mundo do Trabalho. Eu sou a professora Márcia e esse é o professor Wesley. Tudo bem, professor Wesley? Olá, professora. Olá para vocês que nos acompanham, queridos professores, tutores, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina, mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos do Mundo do Trabalho, nessa nossa viagem, nessa nossa busca de conhecimento, para conhecer mais a fundo e compreender o que é o trabalho e todas as relações que estão envolvidas. Sejam muito bem-vindos e espero a participação de vocês. Estou aqui conectado, esperando vocês conversarem com a gente, as dúvidas, os comentários. Peçam aos professores tutores que a gente vai estar 100% atento para vocês participarem da nossa aula. A participação de vocês é muito importante. Mandem, não esqueçam de mandar também o nome do aluno, o nome da escola, porque às vezes chega muita mensagem e a gente fala que o aluno é de uma escola, que ele fez a tarefa de um jeito e aí na verdade não foi. Então se puder mandar tudo condensado na mesma mensagem, facilita para o professor Wesley e facilita na hora da gente lembrar a contribuição que vocês estão dando para a aula. Essa aula, já a terceira aula de Fundamentos do Mundo do Trabalho. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre gênero e sobre situação análoga à escravidão. Professora, a gente vai falar sobre gênero. Gênero é um assunto polêmico, professora. Não é polêmico, não. É polêmico porque tem muita ignorância disseminada aí nos ramos da sociedade. Hoje a gente vai conhecer o que é relação de gênero e por que e como ela interfere no mundo do trabalho, ela interfere nas relações que as pessoas desenvolvem no ambiente de trabalho. A nossa teleaula 3 tem como conteúdo, vamos lá, as transformações do trabalho e a questão de sua centralidade. Trabalho escravo e relações de gênero no ambiente de trabalho. Os objetivos da nossa aula, afinal de contas, que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos conhecer os conceitos de trabalho decente e trabalho escravo. Também vamos refletir sobre os aspectos atuais do mundo do trabalho, além de refletir também sobre a desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Vamos perceber quais são esses aspectos, como é que está o trabalho hoje e como a questão do gênero interfere também nessas relações do trabalho. Vamos aqui fazer uma breve revisão, né? Na aula passada nós falamos da automação e do teletrabalho, que são questões relacionadas ao avanço da tecnologia, especialmente no que se refere ao desenvolvimento das ciências da informação. Então, na primeira aula a gente falou sobre o trabalho no geral, a gente falou sobre o mundo do trabalho, a gente falou algumas formas de como o trabalho evoluiu no decorrer do tempo. Depois nós passamos para características, né, alguns tópicos importantes no mundo do trabalho. E a gente falou do teletrabalho, a gente falou da automação, né? E hoje a gente vai falar das relações de gênero e da questão da situação análoga à escravidão, também falada de trabalho escravo, né? E aí vocês podem observar aqui que a gente tem uma pergunta norteadora. Existe trabalho de homem e existe trabalho de mulher? Esse é o questionamento. Se a realização de trabalho é o que possibilita a humanidade reproduzir-se biológica e socialmente, tanto homens como também mulheres são responsáveis pela realização de trabalho. Professor Wesley, existe trabalho de homem e trabalho de mulher? Olha que pergunta difícil, professora Márcia. Vamos ver. A gente falou na nossa primeira aula que trabalho era aquilo que o homem faz, que o ser humano faz quando usa a sua energia
para realizar alguma atividade. Então, desse modo de pensar, não existe diferença entre trabalho de homem e mulher. Mas será que na nossa sociedade, será que na nossa vivência atual é realmente dessa forma? Porque às vezes parece, não parece? Você que está aí, aluno, você que olha a sociedade, os trabalhos dos seus pais, dos seus colegas, até dos professores, às vezes a nossa sociedade parece que tem trabalho que só pode ser feito por homem e tem outros trabalhos que parece que só pode ser feito pela mulher. Mas será que é assim mesmo que deve acontecer, professora? Vamos ver, professor Wesley. Existe sim a ideia de que existe trabalho de homem e existe trabalho de mulher. Vamos observar aqui na figura, né? A gente tem uma figura masculina realizando um trabalho intelectual, realizando um trabalho que é remunerado, realizando um trabalho que é socialmente prestigiado. E a gente tem aqui do outro lado uma figura feminina realizando um trabalho físico, né? Conhecido também como trabalho braçal, realizando um trabalho que muitas das vezes não é remunerado, realizando um trabalho de pouco prestígio social. Essas figuras são apenas figuras ilustrativas, mas infelizmente a gente encontra isso na sociedade, a gente encontra isso na realidade, né? Os espaços da casa, né, os cuidados da casa, os cuidados com as outras pessoas são considerados trabalhos de mulher. E as outras atividades são competências masculinas, são competências do homem. Quando a gente faz essa diferenciação, a gente faz uma diferenciação de gênero. Então, quando você imagina que o trabalho de diretor de empresa, aquele magnata que toma as decisões, que gerencia as reuniões, é um trabalho de homem, é o trabalho do diretor, do chefe. E quando você imagina que a pessoa que serve o cafezinho, a pessoa que anota os recados, que secretaria a reunião, é uma mulher, que aquele é o trabalho dela, você está fazendo uma diferenciação de gênero, né? Vamos lembrar lá da língua portuguesa, né? Que algumas palavras variam em gênero, número e grau. E quando ela varia em gênero, está falando de masculino e feminino, né? Então, aí termina com A é uma palavra masculina, termina com O é uma palavra, termina com A é uma palavra feminina, termina com O é uma palavra masculina, né? Gênero é essa diferenciação, né? Diferenciação social entre o homem e a mulher. E a gente pode perceber essa diferenciação social quando a gente associa, por exemplo, que mulheres têm cabelos longos, que mulheres usam maquiagem, mulheres tiram sobrancelha e usam salto alto, né? Mulheres devem ser sempre jovens. E aí a gente tem a ideia do que é uma mulher. Essa ideia do que é uma mulher, ela foi socialmente construída. E a ideia do que é um homem. O homem, ele tem força física, ele tem inteligência e perspicácia, né? O homem, ele não lida muito bem com trabalhos delicados. Essa, muitas vezes, é a ideia que a gente tem do que é o homem. E essa ideia, ela, assim como o trabalho, ela foi construída socialmente no decorrer de muitos anos, né? E isso, quem construiu foi a sociedade. Não tem nada a ver com a nossa biologia, com a nossa fisiologia, né? Então vamos aqui para a definição. Gênero está relacionado às diferenças sociais, culturais e psicológicas entre homens e mulheres. Está relacionado às noções socialmente construídas de masculino e feminino. Não está relacionado à natureza biológica, uma vez que nem todas as diferenças entre homens e mulheres estão relacionadas à biologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, que mulheres têm cabelos longos, não é uma questão biológica, é uma questão social, porque a mulher tem a opção de deixar o cabelo dela curto. Mas existem, grosso modo, né,
essa diferenciação, que as mulheres têm os cabelos longos, que os homens têm os cabelos curtos. Mas não é uma questão biológica, porque os cabelos dos homens podem também ser longos. Acontece que ele corta, né? Então, não está relacionada à biologia, está relacionada à ideia que as pessoas têm, a ideia que o conjunto da sociedade tem sobre qual trabalho deve ser realizado pela mulher e qual trabalho deve ser realizado pelo homem. Geralmente, o trabalho da mulher, ele é uma extensão da maternidade, porque a mulher é aquela que cuida, né? Então, a mulher, ela cuida da criança e a secretária, ela cuida dos afazeres, né? De um escritório, ela cuida da agenda do seu superior, né? A professora, ela cuida dos alunos, ela cuida das crianças, ela tem paciência de explicar, né? Então, isso é associado à ideia de mulher. Então, é difícil, quando você tem essa ideia de mulher, você imaginar, por exemplo, que ela pode ser astronauta, piloto de avião, que ela pode trabalhar numa mina de carvão, porque são trabalhos que estão associados ao masculino. E dizer, por exemplo, que um homem vai ser professor da educação básica, vai ser professor de crianças pequenas, porque o homem não tem muito esse trato, né? Chega quase a ser um preconceito. E é o que muitas vezes ocorre quando mulheres ocupam funções que são consideradas funções masculinas, né? E quando homens ocupam funções que são consideradas funções femininas, né? Então o homem, ele é o chefe. Ele não é o cozinheiro, né? A cozinheira é a mulher. Quem cozinha em casa é a mulher, geralmente, né? O homem faz reparos. Então, ele vai lá, ele conserta o telhado. Isso é bastante dividido. Na sociedade mais moderna, na sociedade que a gente vive hoje, isso não é tão claro, né? A gente observando pode perceber esses exemplos que eu dei para vocês, mas já existe uma discussão sobre a equiparação do trabalho, principalmente do trabalho doméstico. Então, a ideia de que os homens devem também contribuir com o trabalho do lar, uma vez que não é só responsabilidade da mulher. Então, o homem pode fazer a comida, lavar a louça, cuidar das crianças e ainda assim continuar sendo homem. Professor Wesley, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito ou o senhor já presenciou algum tipo de preconceito, algum comentário com relação a alguma pessoa que estava realizando um trabalho devido à sua condição de gênero? Olha, isso infelizmente é algo bastante comum, professora Márcia. Em casa, por exemplo, lá na minha família, graças a Deus a gente está quebrando isso. Mas era algo completamente depreciativo quando um de nós homens iria lavar a louça. Dia de domingo, reúne a família toda e aí na hora de lavar a louça, quem vai lavar a louça? A mulher. E nisso, se algum dos meninos tivesse a ousadia de ir para a pia, isso quando eu era criança, nossa, era muito pesado. Diziam, sai daí menino, isso é trabalho das mulheres. Graças a Deus, com as novas gerações, os questionamentos, isso mudou. No mundo do trabalho, infelizmente, não é diferente. Em vários lugares onde eu já trabalhei, inclusive quando a nossa chefia era uma mulher, era muito comum às vezes o comentário, nossa, ela não sabe lidar com o trabalho, ela não serve para essa função porque é muito emotiva, é muito sensível, então não serve para o trabalho de chefia. Infelizmente, esse tipo de comentário, esse tipo de preconceito em relação a gênero ainda existe. E é exatamente por isso que é importante a gente trabalhar esse tema na sala de aula, nas nossas discussões, porque vocês, mulheres que nos assistem, vocês têm total potencial de desenvolver qualquer trabalho que vocês queiram. E com a mesma garantia de direitos e a mesma dignidade que um homem nesse serviço. Mas estejamos preparados porque, infelizmente, na nossa sociedade, ainda precisamos quebrar muito desses preconceitos, dessas coisas estabelecidas que às vezes a gente nem sabe de onde surgiu. E aí a gente pode se perguntar como, professora Márcia, isso acontece no mundo do trabalho. Como essas relações se estabelecem no mundo do trabalho. Vamos já ver, professor Wesley, que é o questionamento do nosso próximo slide. Como acontece lá no mundo do trabalho, né? Então, antes da emergência da industrialização,
Todas as atividades aconteciam na casa ou em suas proximidades. A mulher, o homem e os filhos desenvolviam as atividades produtivas. Após a separação entre a casa e o local de trabalho, couberam aos homens as atividades públicas e às mulheres os afazeres domésticos. Assim, a casa passou a ser o local onde se consome a mercadoria e a fábrica passou a ser o local onde se produzem as mercadorias. Como o trabalho na fábrica garantia um pagamento direto, ele passou a ser considerado o trabalho de verdade, entre aspas, enquanto que o trabalho doméstico passou a ser considerado de menor importância. Então a gente tem aqui uma voltinha histórica, lá para o período da industrialização. Então vocês vão lembrar das aulas passadas que a gente falou que o trabalho sofreu transformações no decorrer do tempo. E uma das transformações foi essa diferenciação. Vocês lembram que lá no modo de produção tribal, todo mundo produzia junto, né? A separação era por gênero, por idade, né? Era por algumas funções. Houve um período, né, que todos os trabalhos eram realizados próximos da residência. Por quê? Porque nós éramos uma população agrícola, né? Então, os homens e as mulheres plantavam, as crianças faziam pequenos trabalhos. E quando houve a Revolução Industrial e nós, seres humanos, fomos obrigados a sair do ambiente rural e para o ambiente urbano, alguém precisava tomar conta das crianças. Houveram momentos em que todo mundo trabalhava. Os homens, as mulheres, as crianças, inclusive as crianças pequenas também realizavam trabalho, né? Existiam maquinários específicos para o trabalho das crianças, né? Mas esse é uma outra aula. Então, assim, houve essa separação entre o ambiente da casa e o ambiente do mundo externo, né? E o trabalho fora da casa era o trabalho que garantia recurso financeiro, né? Era o trabalho que garantia a sobrevivência da família. Por isso que muitas vezes todos na família trabalhavam, porque se recebia muito pouco. Mas com essa saída da casa para realizar as suas funções em outro local, houve essa valorização do trabalho externo, houve essa valorização do trabalho que é realizado em outro lugar, né? Porque esse trabalho era remunerado. E as mulheres ficavam em casa e os homens iam trabalhar fora. Então, houve mais ainda essa diferenciação. Além do trabalho ser realizado fora, ser remunerado, ele era realizado, em sua maioria das vezes, pelo homem. E o trabalho de casa ser o trabalho que não gerava renda e ser realizado por mulheres, houve essa diferenciação, né? Essa diferenciação foi aprofundada. Na verdade, ela já existia, né? E aqui a gente tem ele, o famigerado trabalho doméstico, que é aquele realizado e não visa o lucro, né? Ele é realizado no âmbito da casa e de forma contínua, de forma rotineira. É o trabalho realizado em casa, em atividades de limpeza e manutenção diárias ou semanais, pelo qual aquele que realiza nada recebe. Então, aquele trabalho, né, aquele dispêndio de energia para a realização de um objetivo, no caso desse objetivo, deixar a sua casa limpa, deixar a sua casa cheirosa. Esse trabalho doméstico, ele não é remunerado, ele, no nosso país principalmente, ele é socialmente desvalorizado e ele é realizado pelas mulheres. Na sua grande maioria, na maioria dos lares, quem realiza esse trabalho são as mulheres, independente do fato de trabalharem fora ou não. Então, houve um momento na história em que saíam os dois. Saía para trabalhar o homem, saía para trabalhar a mulher, como hoje, né? Na maioria das casas, tanto o homem como a mulher realizam trabalho externo. Então,
todos saem para realizar o trabalho externo. Quando você volta para o âmbito da casa, quem tem a obrigação social de realizar o trabalho doméstico é a mulher. Porque se a casa está bagunçada, a louça está suja e a roupa não está lavada, a culpa não é do homem, porque a sociedade não entende que essa obrigação é dele. A sociedade entende que essa obrigação é da mulher, que é relaxada, que é suja, que não cuida da casa, que não cuida do seu marido, né? Então, esse peso recai sobre o gênero feminino. Por que que recai sobre o gênero feminino? Porque assim foi socialmente construído. Para a gente mudar essa realidade, a gente precisa desconstruir essas relações. E nesse caso, muito importante desconstruir essas relações, como no caso que a gente vai ver também do trabalho escravo. Por quê? Porque é uma forma de você garantir, né, que essas relações elas não vão ser reproduzidas, né, que essa desigualdade existente não vai mais se manter na sociedade. E porque todos estudamos e trabalhamos e tentamos construir uma sociedade melhor, para que a sociedade seja mais igualitária e não que ela seja mais desigual, né? E aí a gente tem o fenômeno da divisão doméstica do trabalho, que é o modo pelo qual a responsabilidade das atividades do lar é dividida entre os seus membros. Na maioria das casas, a maior parte da responsabilidade, se não toda, pelo trabalho realizado no lar é das mulheres. É aquilo que eu já havia conversado com vocês anteriormente. O trabalho realizado em casa é tido como fácil, rotineiro e suave. O trabalho realizado fora de casa é considerado complexo, dinâmico e duro. Por isso a gente tem essa diferenciação entre o trabalho da mulher, que é suave, que é doce, que é frágil, e o trabalho do homem, que é forte, que é dinâmico, que é inteligente, né? Decorre dessas diferenciações, dessa ideia do que é o homem e do que é a mulher, que as atividades de mulher devem ser suaves, como as executadas por enfermeiras, professoras, secretárias, telefonistas, e que as atividades de homem devem exigir autoridade e força, como médicos, como diretores, como chefes. Essa ideia de que há trabalhos específicos para homens e mulheres dá origem ao fenômeno da segregação ocupacional dos gêneros. Então, vamos entender melhor. Primeiramente, na sociedade, existe essa diferenciação social do que é o trabalho masculino e do que é o trabalho feminino. Uma vez que é corrente na sociedade essa diferenciação, essa ideia de que os homens devem executar certos tipos de trabalho que as mulheres não devem executar e que existem certos tipos de trabalho que somente as mulheres devem executar e que os homens não podem executar, é que se manifesta no mundo do trabalho essa diferenciação, né? Então, o mundo do trabalho está espelhando a diferenciação que já existe na sociedade. E aí, quando a gente fala de uma disciplina de fundamentos do mundo do trabalho, a gente tem que falar dessa diferenciação que se espelha no mundo do trabalho, né? E que chama segregação ocupacional de gênero, né? Aqui a definição. Essa segregação ocupacional refere-se ao fato de homens e mulheres estarem concentrados em tipos diferentes de empregos, com base nas interpretações dominantes do que seria uma atividade adequada para cada sexo. Então, de repente, lá na sua casa é diferente. Na sua casa, o seu pai faz todas as coisas. O seu pai lava, o seu pai limpa, a sua mãe conserta a casa, né? Na minha casa, professora, não é assim, mas é a ideia dominante, é a ideia que a maioria das pessoas tem a respeito de homem, a respeito de mulher e a respeito do que deva ser o trabalho do homem e o trabalho da mulher.
né? E essa diferenciação, ela é social, ela não é biológica, né? Muitos dizem que as mulheres são ruins no volante, né? Porque elas são histéricas, porque elas são sensíveis, então as mulheres não dirigem bem. E os dados nos informam exatamente o contrário. Os dados nos informam que a maioria das pessoas envolvidas em acidente, ou seja, que tem problemas com direção, não são do sexo feminino. Não são as mulheres, são os homens, né? Então, são ideias. Imaginem se as mulheres deixassem de dirigir por causa dessa ideia dominante de que ela não é uma boa motorista, né? Então, dessa mesma forma que existe essa ideia preconcebida, esse preconceito sobre as mulheres e o volante, né? E consequentemente sobre esse tipo de profissão, então, mulheres taxistas, né? Mulheres que são motoristas de caminhão, mulheres que são motoristas de ônibus, né? A gente quase não vê. Embora os dados mostrem que as mulheres são melhores condutoras de veículos, elas não são a maioria nesse mercado de trabalho. Por quê? Esse mercado de trabalho, ele está reproduzindo essa ideia dominante de que a mulher não é boa condutora de veículos, né? Então, para vocês perceberem como o que é a ideia dominante, a ideia que a maioria das pessoas tem sobre um determinado aspecto da realidade e a ideia do que é a realidade, das pesquisas que foram feitas e que demonstraram que não é daquela forma e que a mulher é tão boa motorista quanto qualquer outra pessoa, né? E aqui a gente tem a questão de gênero e desigualdades. Essa diferenciação do que é o trabalho do homem e o trabalho da mulher gera muitas desigualdades no mercado de trabalho. As desigualdades acontecem de forma que o mercado de trabalho é menos vantajoso para a mulher. Por que ele é menos vantajoso para a mulher? Porque as profissões mais socialmente prestigiadas, elas são vinculadas ao masculino, elas são vinculadas ao homem. Então a mulher, ela é secretária. O máximo que ela pode fazer, ela é a secretária do diretor. É o máximo posto, de repente, que alguém acha que ela pode ocupar. O diretor, que é o socialmente prestigiado, que toma as decisões, aí ele é homem, né? Então, de certa forma, esse preconceito existente, ele impede que as mulheres possam alcançar determinados cargos, né? Ou que elas possam exercer determinadas profissões. Porque se esse preconceito é muito grande em uma determinada empresa e na própria sociedade, o empregador vai optar por contratar uma motorista de ônibus que seja homem. Porque as pessoas vão se sentir mais seguras, embora os dados comprovem que aquilo não é verdade, né? Então, essa diferenciação que ocorre, ela prejudica as mulheres. Por quê? Porque elas têm o seu direito de trabalhar prejudicado devido a esse preconceito que existe na sociedade. Professor Wesley, o senhor quer fazer algum comentário? Então, é importante a gente mencionar isso, porque muitas vezes a gente reproduz e vivencia estes mesmos preconceitos e para as mulheres, como a gente mencionou, é cada vez mais difícil. E nós tivemos uma participação aqui da escola Fernando de Souza, que eles estão comentando realmente que nós precisamos acabar com essa diferenciação. Precisamos cada vez mais estarmos quebrando com essa diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho, dentro do mundo do trabalho, para que, eles até começaram, seria muito bom se todos realizassem diversas atividades, seria muito bom se todos nós pudéssemos, se a mulher e o homem pudessem realmente, sem todo esse peso do preconceito, da diferenciação de gênero, realizar as mesmas atividades com a mesma dignidade. Exatamente, professor Wesley. E é por isso que a gente tem que discutir essas relações. Quando a gente fala de discutir relações de gênero,
justamente isso, é você observar essas relações, porque a maioria das relações sociais, elas estão naturalizadas. O que é isso, professora? É que elas estão no automático. A gente vive e reproduz a sociedade sem refletir sobre ela. Então, de repente, você aí na sua casa, que tem uma família que é completamente diferenciada pelo gênero, você vai passar a observar. Você vai passar a observar que às vezes a sua mãe pode ficar cansada, a sua irmã pode ficar cansada, né? E ela vai ficar cansada por quê? Por causa desse conceito aqui, ó, que é a dupla jornada de trabalho. É a dupla jornada de trabalho. A mulher, ela continua a ser a principal responsável pelos cuidados dos filhos e da casa, né? Desse modo, elas tendem a aceitar empregos em que possam conciliar os cuidados do lar, geralmente de meio turno, mal remunerados e em cargos subalternos, né? Então, as mulheres, elas ficam cansadas por quê? Porque elas trabalham no ambiente externo e quando elas chegam no ambiente interno da casa, elas ainda têm que realizar todas as atividades do lar, às vezes sozinha. Então ela tem uma dupla jornada, ela trabalha fora e ela ainda tem o trabalho doméstico desprestigiado e não remunerado para realizar em casa. Como ela já sabe que ela tem que fazer isso, porque essa relação está naturalizada, sequer passa pela cabeça dela pedir ajuda do seu esposo, sequer, pior ainda, passa pela cabeça do esposo que ele poderia ajudar, né? Ele não tem que fazer isso porque ele é homem, então ele não tem que se dedicar a esses trabalhos, porque esse é um trabalho de mulher. Como a mulher sabe que ela vai ter que fazer isso, ela acaba optando pelos cargos em que ela não precisa se dedicar tanto, porque ela tem que dividir a atenção dela entre o trabalho e a casa. Então, um diretor de empresa, né, que conversa com líderes de outras grandes empresas, que tem que estar em reuniões, tomar decisões importantes, né, fazer a política da sua empresa funcionar. Ele não pode chegar numa reunião e falar, com licença que eu tenho que ir na reunião do meu filho. Ele tem que estar ali, disponível, né? Então os homens acabam ocupando esses cargos porque as mulheres precisam dividir a sua atenção entre o trabalho e o lar, né? E quando a gente fala de discutir relações de gênero, é para que a gente possa transformar essas relações e construir uma sociedade mais igual, construir uma sociedade com menos diferenciação. E o nosso próximo tema, que é o trabalho em situação análoga à escravidão, é um exemplo disso. É um exemplo de uma relação social que estava altamente consolidada e que precisou ser desconstruída. Né? Professor Wesley, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Então, finalizando essa nossa reflexão sobre gênero, é importante frisar que essas relações elas não são biológicas, não é natural, não quer dizer que a mulher nasceu assim e por isso ela não pode desempenhar este tipo de trabalho. Pelo contrário, foi uma construção social. A gente construiu isso historicamente, até houve momentos em que a divisão de trabalhos era diferente, mas a nossa atual conjuntura, no atual modo de pensar da nossa sociedade, a mulher e o homem precisam trabalhar de modos diferentes. Então, gente, o único modo de quebrar isso é questionando. Começar questionando por que é assim. Buscar os porquês. Por que a mulher tem que, além de chegar cansada do trabalho, cuidar da casa. E às vezes o marido, quando chega em casa, diz que está muito cansado do trabalho e por isso não pode ajudar. Se os dois estão cansados, por que só a mulher precisa fazer essa dupla jornada? E aí a gente começando a questionar, a gente começa a transformar a realidade. Mas infelizmente essa questão do gênero não é o único grande problema social do trabalho. Nós também vamos falar de outro nessa aula e vamos começar a falar agora, não é mesmo, professora? Sobre o trabalho análogo ao trabalho escravo. Exatamente. Antes de falar do que é esse trabalho análogo ao trabalho escravo, a gente vai lembrar o que é o trabalho escravo, né? Então, o Brasil, ele foi um país que viveu um período de mais 350 anos de predomínio do
trabalho escravo, né? O trabalho escravo, ele era forçado, ele era não remunerado. O trabalhador era considerado posse do empregador. O empregador era o seu dono. Dono era uma coisa. O escravo vivia em local impróprio, sem assistência médica, sem alimentação e sofria maus tratos e violência. Nada de novo sob o sol. Isso aqui vocês já viram lá na história, vocês já viram aqui também nessa disciplina, quando a gente falou do modo de produção escravagista. Então, houve esse momento na nossa história, houve esse momento na história mundial, muitas sociedades viveram sob esse regime e houve esse momento neste país, Brasil, durante mais de 200 anos, mais de 300 anos, nós produzimos as nossas riquezas com trabalho não pago, não remunerado. Nós tratávamos outras pessoas como animais e produzíamos a nossa riqueza dessa forma. Houve esse período, até que lá no ano de 1888 foi promulgada uma lei. Houveram outras leis anteriores, né, já para começar a finalizar esse modo de produção, quando ele ocorreu aqui no Brasil, mas a mais famosa é a Lei Áurea, e essa lei libertou os escravos. Então, eles não eram mais obrigados a realizar aquele trabalho penoso, aquele trabalho mal remunerado e aquele trabalho que ele realizava forçado porque ele era violentado, né? Então a gente vê pelos livros de história que tem lá várias formas de corrigir os escravos, né? Então a gente acabou com esse regime oficialmente no ano de 1888, né? O que aconteceu depois disso? Aconteceu o regime de colonato. O que foi esse regime de colonato? Aconteceu assim, olha, os escravos foram libertos. Quem então vai trabalhar essas terras? Porque os antigos senhores de escravos, que tinham os escravos que trabalhavam gratuitamente para eles, não aceitaram os escravos como trabalhadores, não aceitaram os escravos, né, os negros, como pessoas que realizariam o seu trabalho e que seriam pagas por isso. Eles preferiram, né, expulsar os negros das suas fazendas e trazer mão de obra externa. Então eles trouxeram mão de obra europeia, trouxeram aí os italianos, né, principalmente os italianos, para trabalhar nas suas fazendas de café, né? Então eles traziam essas pessoas e essas pessoas, quando vinham de lá, elas já tinham que pagar a sua passagem, a sua alimentação e a sua moradia, né? Quando elas chegavam no Brasil para iniciar o trabalho, elas já estavam devendo a passagem, a alimentação e a moradia, né? E aí elas tinham que trabalhar para pagar primeiramente essa dívida que ela tinha. Então, lá na Europa, eles eram acostumados a serem trabalhadores livres, trabalhavam nas fábricas, trabalhavam nas fazendas, mas eles eram livres, eles tinham direito de ir, de vir, de trocar de empregador. Quando eles chegam no Brasil, eles não têm esses mesmos direitos. Por quê? Porque a mentalidade, a ideia dos senhores de escravo, né, dos ex-senhores de escravo, é que eles estavam substituindo a mão de obra escrava. Então eles queriam um trabalho intenso, né, um trabalho sem descanso e o mais barato possível. Então esse trabalhador que chegava, ele já chegava com essa dívida, ele tinha que trabalhar muito se ele quisesse sair de lá. Então essa foi uma experiência que a gente teve. Foi uma experiência que ocorreu também aqui na Amazônia, né? Quando vieram os seringueiros de outras partes do Brasil para trabalhar aqui na Amazônia, para extrair o látex da borracha, eles também vieram dessa mesma forma. Eles vieram tendo que pagar a sua passagem de barco, a sua alimentação. Eles só podiam comprar nos barracões dos seringueiros, né? Foi uma situação muito parecida com essa situação do colonato. Uma situação muito parecida com a situação em que viveram os escravos lá nos anos 1800, né? Essa dívida,
era sempre muito superior ao valor da colheita, ao valor do trabalho, de modo que o colono não conseguia jamais pagar a sua dívida. Então, o colono e o seringueiro, eles passavam a vida inteira trabalhando para os fazendeiros e para os seringalistas e jamais conseguiam pagar essa dívida, né? Então, era um trabalho, de certa forma, parecido com o trabalho realizado pelo escravo. Não era mais escravidão, porque ele não era posse, né? O seringalista e o fazendeiro, eles não eram os donos daquela pessoa, mas aquela pessoa também realizava um trabalho muito penoso e não podia sair daquela situação, né? E aí a gente ouve, né? A gente viveu também a emergência da industrialização no Brasil, nos anos de 1930, com o presidente Getúlio Vargas. E o que o presidente Getúlio Vargas fez? Ele garante alguns direitos aos trabalhadores, né? Que é a chamada CLT, é a Consolidação das Leis do Trabalho. Lá nessa lei, ele define o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. Então, a gente tem aí, dos anos 1888, quando finalizou a escravidão, até os anos 1930, um período em que as relações de trabalho permaneceram bastante ambíguas, porque não tinha nada muito definido, né? Mas para os trabalhadores urbanos, para aqueles trabalhadores que estavam submetidos ao regime da nascente industrialização do Brasil, eles trabalhariam no regime da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, ele tinha uma remuneração mínima, né, que a gente conhece hoje como salário mínimo, ele tinha direito à previdência social, ele tinha direito a uma jornada de trabalho definida. Então, se é 10 horas, são 10 horas, 8 horas, são 8 horas, né? Você não pode exceder essa jornada. Então, foi um avanço para as relações de trabalho no Brasil, que existisse uma lei que estabelecesse um mínimo, né? Então, se o salário mínimo hoje é, vamos supor, R$500, nenhum trabalhador pode exercer a sua função por menos desse salário mínimo, por algo que está abaixo desse salário. Esse é o mínimo que o trabalhador precisa para exercer as suas atividades e manter a sua dignidade, a sua liberdade, o seu bem-estar. O senhor quer falar, professor Wesley? Então, foram grandes conquistas para o trabalhador a partir da CLT, que também foram formas de diferenciar aquilo que era um trabalho digno, um trabalho decente, daquilo que não deveria ser um bom trabalho para os trabalhadores em si. Então é a partir daí que a gente vai precisar olhar com mais cautela sobre aquilo que vai ser realmente um trabalho digno e aquilo que não vai ser. Exatamente. E a gente tem, nós, o Brasil, nós somos signatários da ONU, a Organização das Nações Unidas. Vocês devem observar nos noticiários que sempre tem a reunião da ONU, o presidente do Brasil vai lá e faz um pronunciamento. Nós fazemos parte daquela instituição. E aquela instituição tem uma área específica, tem um setor, a Organização Internacional do Trabalho. O Brasil, ele assina acordos com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E um desses acordos é que ele promove o trabalho decente nesse país, né? A noção de trabalho decente abrange a promoção de oportunidades para mulheres e homens, né, para conseguir um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança, capaz de garantir uma vida digna, né? Então imaginem um trabalho de oportunidades iguais para homens e mulheres, um trabalho útil, né? Um trabalho que a pessoa sente feliz em fazer, um trabalho adequadamente remunerado, um trabalho que garante a quem realiza as condições de manter a sua família, né? Um trabalho exercido em condições de liberdade, você tem direito de ir e vir, você tem direito de mudar de empregador, realizado com equidade e com segurança, você tem todas as condições para realizar esse trabalho. Enfim, um trabalho capaz de garantir uma vida digna. Esse trabalho, que para muita gente é um trabalho do sonho, é o conceito de trabalho decente,
né? O Brasil assina esses acordos, o Brasil assinou esses acordos, ele é signatário dessa forma de trabalho, né? E por que é preciso que a gente fale de trabalho decente? Por que é preciso que os organismos internacionais questionem o Brasil acerca dessa forma de trabalho? Porque existe uma forma de trabalho que é praticada no Brasil ainda hoje, que é a situação análoga à escravidão, né? E a situação análoga à escravidão é uma forma de superexploração ilegal que acontece em várias partes do mundo e inclusive no Brasil, né? É reduzir alguém à condição de escravo, submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, né? Então hoje existe no Brasil ainda essa situação em locais específicos, essa situação análoga à escravidão. Há empregadores que tratam seus trabalhadores como coisa, não dando a eles o direito de receber um salário digno, às vezes sequer de receber um salário, né? Que mantém esse trabalhador na sua empresa por meio de dívidas, né? Então ainda existe essa situação, principalmente nas áreas mais interioranas, principalmente no trabalho rural. Por que existe essa situação análoga à escravidão? É que a gente precisa reforçar o conceito de trabalho decente, né? Que os trabalhos que são realizados nessa condição não podem mais existir, né? Por isso que a gente está trazendo isso aqui. Espero que tenha sido bom para vocês, que tenha sido proveitoso descortinar essas relações de gênero e também conhecer essa questão do trabalho decente, do trabalho como ele deve ser, do trabalho digno, né? Estamos esperando as dúvidas de vocês, mandem para o professor Wesley as dúvidas, os questionamentos, ele está aqui para receber. Não esqueçam de colocar o nome dos alunos, da professora, o nome da escola, né? Façam atividade, mandem as dúvidas, as respostas, né? Para a gente conferir as respostas aqui. Bom intervalo para vocês. Olá, alunos, alunas, professores, tutores de todo o estado. Voltamos agora do intervalo. Espero que tenham feito as atividades, que tenham encaminhado as suas dúvidas, né? Atividade para reforçar esse conhecimento que é tão necessário, que a sociedade precisa tanto discutir, né? Que a gente precisa tanto desconstruir essas relações sociais que prejudicam a toda a sociedade, né? Porque se existe alguém, né? Se existem pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão, se existem pessoas que não podem exercer trabalho decente, existem pessoas ainda hoje que são obrigadas a permanecer no mesmo local de trabalho por dívidas contraídas, dívidas imaginárias, dívidas que não são legais, né? Se dentro das nossas casas, né, existe um conjunto de pessoas que são sobrecarregadas pelo trabalho externo e pelo trabalho interno, que carregam muito mais responsabilidade social que outras pessoas, a gente precisa discutir essas relações de gênero, a gente precisa discutir o trabalho decente, a situação análoga à escravidão, para que a nossa sociedade possa ser mais igual, para que a nossa sociedade possa ser mais justa, né? O ambiente da escola, ele é esse ambiente de aprender essas coisas novas, é o ambiente em que a gente utiliza esse conhecimento para observar a realidade que nos circunda e ter a possibilidade de construir essas outras relações. Imagina só
se a gente não tivesse construído novas relações e continuasse ainda lá no período da escravidão, se a gente continuasse reproduzindo essas relações de escravidão, se a gente ainda continuasse reproduzindo o modo de produção escravagista e produzindo as nossas riquezas, explorando os outros seres humanos como se eles fossem coisa ou como se nada fossem, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, aproveitar todos nós, eu, professor Wesley, todo mundo que está aí na sala, para refletir um pouco, né? E a gente vai ver que no final na aula passada, a nossa proposta de atividade de percurso foi justamente essa: refletir sobre as relações de gênero, refletir sobre o trabalho decente, sobre a situação análoga à escravidão, produzir os cartazes e divulgar o máximo possível essa informação tão importante para que outras pessoas possam conhecer, possam também saber que essas relações foram socialmente construídas. E uma vez socialmente construídas, elas podem também ser socialmente desconstruídas. Tanto elas foram socialmente construídas que elas se transformaram no decorrer do tempo, né? A gente viu que as relações de trabalho, existia o trabalho tribal, o escravagista, o modo de produção asiático, essas relações se transformaram no decorrer do tempo, né? Então essa aqui é uma contribuição minha e do professor Wesley para a transformação dessas relações, né? Nós vamos perceber isso na produção dos cartazes de vocês e a gente vai reforçar agora com esse exercício. Professor Wesley, o senhor poderia, por favor, ler o enunciado para mim? Então, vocês receberam como a primeira questão, está escrito assim, ó: abaixo temos diversas características do trabalho. Separe-as na coluna correta. E aí nós tínhamos duas colunas, uma sobre trabalho decente e outra sobre o trabalho análogo à escravidão. E aí nós tínhamos todas essas opções que vocês veem aí: a servidão por dívida, trabalho em condição de liberdade, equidade e segurança, condições degradantes, garantia de uma vida digna, trabalho forçado, oportunidades iguais para homens e mulheres, jornada exaustiva e trabalho produtivo e adequadamente remunerado. Então nós teríamos que ver em qual coluna a gente encaixaria essas características para saber se a gente dominou realmente o que é o trabalho decente e o que é o trabalho análogo à escravidão. Vamos lá, professor. Primeira coluna, a coluna do trabalho decente. Lá na coluna do trabalho decente, daquele trabalho que a gente persegue enquanto sociedade, que a gente persegue enquanto nação, que a gente quer um trabalho decente para todos os brasileiros, é um trabalho que ele é realizado em condições de liberdade, de equidade e de segurança. Isso quer dizer que o trabalhador ele tem o direito de ir e vir, que ele não é obrigado a morar no seu emprego, como acontece no trabalho análogo à escravidão. As pessoas moram no seu local de trabalho, de lá elas não podem se ausentar, muitas delas não podem ir ao banheiro, não podem conversar com outras pessoas. Então esse não é o tipo de trabalho que a gente quer para a sociedade brasileira. A gente quer um trabalho livre, né? A gente quer um trabalho igual, onde homens, mulheres, negros, asiáticos, todos que exerçam o trabalho de forma igual, que recebam de forma igual, que não se receba menos porque é negro, que não se realize mais trabalho porque é mulher. Isso é um trabalho igual, um trabalho com equidade, né? E um trabalho com segurança. Existem diversos tipos de trabalho. Trabalho nas alturas, existe trabalho lá no interior das minas e é preciso ter segurança para realizar esse trabalho. É preciso ter os famosos equipamentos de proteção, né? Os EPIs. Então, é preciso, se necessário for, capacete, máscara, óculos, luva, né? O trabalho precisa ser desenvolvido em um local adequado. Não pode ser desenvolvido em local
que tenha muito ruído, não pode ser desenvolvido em um lugar que é perigoso, né? Imagina uma professora realizando a sua atividade, ensinando os alunos numa escola que está quase caindo na cabeça dela, né? As profissionais da área da saúde, as médicas trabalhando lá num lugar que não tem luva, né? Num lugar que não tem seringa, num lugar onde ela não pode desenvolver as suas atividades, aquelas atividades que ela precisa para realizar o trabalho dela. Então, essas são características do trabalho decente, as condições de liberdade, de equidade e de segurança. O trabalho decente precisa ainda garantir uma vida digna, né? Então essa remuneração ela tem que ser suficiente para garantir ao trabalhador, à trabalhadora e às suas famílias a sua possibilidade de alimentação, de moradia, de vestimenta, né? De educação, de lazer, né? Por quê? Porque é isso que é uma vida digna. Então o trabalho precisa ser remunerado de tal forma que isso seja garantido para os trabalhadores e para as trabalhadoras que exercem aquela atividade, né? É preciso também oportunidades iguais para mulheres e homens. Por quê? Porque se a gente quer uma sociedade igual, a gente quer uma sociedade onde os homens e as mulheres possam exercer os trabalhos e receber o mesmo salário, né? E não só os homens e as mulheres, mas os homens, as mulheres, também existe muito preconceito quando a pessoa é negra, existe preconceito se a pessoa é estrangeira, né? Então é um trabalho igual, que todos nesse país tenham acesso a esse tipo de trabalho, que é decente, que garante uma vida digna, né? E um trabalho produtivo e adequadamente remunerado. O que é um trabalho produtivo? É um trabalho útil, né? É um trabalho que a pessoa que realiza tem a sensação e a consciência que aquele trabalho ele garante, né? Ele auxilia o desenvolvimento da sociedade, né? Ele contribui para a coletividade como um todo. Professor Wesley, o senhor poderia ler os quadro 2? Claro. Então, se nós vimos todas essas características do trabalho decente, quais dessas serão as características do trabalho análogo à escravidão? Primeiro, nós vimos a servidão por dívida. O que é isso? Quer dizer aqueles trabalhos que você vai fazendo dívidas com o patrão e essas dívidas nunca acabam. Exatamente. Como era o sistema do aviamento aqui nos seringais. Você recebia uma quantia em dinheiro, mas você só poderia comprar dentro do próprio barracão, dentro do próprio seringal. E aí você ia fazendo essas dívidas e não conseguia se desvincular do trabalho, porque você estaria sempre tendo que pagar essa dívida que nunca acabava. Então essa é a característica da servidão por dívida. Aí nós temos também as condições degradantes, né? Professor Wesley, na sua mente, o que vem quando a gente fala em condições degradantes? São condições de humilhação, condições ruins para a própria saúde, para a segurança do trabalhador. E também são situações em que colocam o servidor a risco, além da saúde, também a sua moral, vivendo em situações precárias, morando no trabalho em quartinhos pequenos, úmidos, com poucas condições de higiene pessoal. Então são todas essas condições ruins, tanto para o físico, tanto para a moral, tanto para o estilo de vida que se leva do trabalhador. Exatamente, tanto as condições materiais, como o professor falou, né? A pessoa é obrigada a morar dentro de um quartinho no próprio local de trabalho. A pessoa é obrigada a se sujeitar, por exemplo, a dormir no chão. A pessoa trabalha num local que é quente ou num local que é sujo. Às vezes não tem direito de ir ao banheiro. Isso é uma condição degradante. Também a questão psicológica, moral, né? Se a pessoa ela está sempre submetida a xingamentos, né? Se a pessoa está submetida a maus tratos físicos, né? Então, se de repente o seu superior agride, né? Verbalmente, fisicamente, isso é uma condição de trabalho degradante, né? A qual nenhum ser humano
precisa se submeter a isso, né? E trabalho forçado, professor Wesley? Trabalho forçado, nem precisa ir muito longe para pensar. É aquele trabalho que eu sou obrigado a fazer por uma força externa, eu sou coagido por ameaça física ou psicológica, pelas dívidas que nós já citamos. Todas essas formas de obrigar o trabalhador a exercer aquele trabalho sem que ele tenha plena liberdade de fazer o contrário, ou seja, que ele não possa ter a opção de não fazer. São esses trabalhos que obrigam, que forçam, seja pela forma da violência física, verbal ou moral, como a gente já citou. Exatamente, professor. Trabalho que a pessoa, de certa forma, não pode escolher ir embora, né? Todos somos livres para vender a nossa força de trabalho, foi o que a gente viu na aula passada. É o que a gente tem, é vender a nossa força de trabalho, né? E quando em situação análoga à escravidão, a gente não tem a opção de não vender a força de trabalho, né? Geralmente as pessoas são retiradas do local onde elas vivem, levadas para locais longe das suas residências, para morar no trabalho ou para morar muito próximo do trabalho. Daquele local a pessoa não pode se ausentar, ela tem uma jornada muito extensa. Então o empregador chega para ela e fala assim: olha, trabalhador, trabalhadora, você tem que trabalhar 20 horas por dia, você só vai dormir 4 horas, porque é assim, durante esses próximos 3 dias você vai fazer isso. E a pessoa não tem como negar, ela não pode negar, porque ali naquele local está a alimentação dela, a moradia dela, toda a vivência dela, não tem como ir embora, né? Então esse é um tipo de trabalho que é forçado. A pessoa não tem condições de dizer que não pode fazer aquele trabalho, sob ameaça física, sob ameaça psicológica, né? E a jornada exaustiva, professor Wesley? Aquelas jornadas que excedem que ultrapassam o limite do aceitável nesse sentido. Hoje o trabalhador trabalha uma quantidade de horas razoável, mas a gente tem situações de trabalho onde o trabalhador tem que ficar 16, 17, várias horas seguidas trabalhando sem parar, sem tempo de descanso, sem o tempo para que ele possa também cuidar de si mesmo. Então essas jornadas exaustivas fazem parte dessa situação análoga à escravidão, porque o trabalhador não tem um tempo para descansar, o tempo para que ele possa realizar outras atividades. Ele é obrigado a ficar longas horas, muito mais do que as 8, das 12 que a gente conhece de alguns regimes de trabalho. Ele não tem tempo de descanso, são horas direto trabalhando. Então isso é uma jornada exaustiva de trabalho. Exatamente. E a jornada ela é exaustiva tanto pela sua duração, né? Então, olha, você vai trabalhar aqui 3 dias seguidos, né? Eu chego para uma médica e falo: doutora, a senhora vai ter que trabalhar aqui nesse posto de saúde ou aqui nesse meu hospital durante 3 dias seguidos. E vai folgar um dia e vai trabalhar mais 3 dias, né? Então a jornada ela pode ser exaustiva, tanto pela longa duração do período de trabalho, mas ela pode ser exaustiva também em intensidade de trabalho, né? Eu posso colocar um trabalho muito excessivo para que uma pessoa só exerça, né? Então, existe uma atividade, essa atividade deve ser exercida por 5 pessoas, e eu coloco lá 2 pessoas, e eu exijo que essas 2 pessoas produzam como se fossem 5 pessoas trabalhando, e a pessoa vai ter que trabalhar muito intensamente para poder dar conta daquele trabalho, né? Isso também caracteriza uma jornada excessiva, né? Por isso que é previsto na legislação, né? O trabalho comercial lá, geralmente, né, o trabalho das 8 às 12, das 14 e às 18, com algumas variações, né? Quem trabalha em regime de plantão, é preciso que esteja bem fixada na legislação. Vai ficar 24 horas acordado? Como se dá o período de almoço dessa pessoa, né? Depois que ela sai do seu trabalho, qual o período dela de descanso? Período para ela repor as suas energias e poder voltar no próximo plantão com a atenção, com a saúde, com o psicológico bem para desenvolver as suas atividades, né? Por isso que existe a legislação, porque muitas vezes o próprio trabalhador ele não consegue definir esse limite,
né? Ele tem receio. Então a legislação ela é para isso, já está estabelecido. Não pode ser menor que a legislação, né? Vamos agora para a nossa questão número 2. Rapidinho, uma questãozinha de verdadeiro e falso, né? Aliás, verdadeiro e falso não, uma questãozinha de marcar. A segregação ocupacional está relacionada ao item C. Está relacionada à ideia de que há trabalhos específicos para homens e mulheres e que se refere ao fato de homens e mulheres estarem concentrados em tipos diferentes de empregos, com base nas interpretações dominantes do que seria uma atividade adequada para cada sexo, né? Então a gente tem aí, por exemplo, pessoas que poderiam ter preconceito de deixar suas crianças pequenas na creche com homens, né? Não, vou contratar aqui um trabalhador doméstico, ele vai cuidar da minha casa, fazer a minha comida, dar banho nos meus filhos. As pessoas, né, podem achar estranho, porque homem não é confiável para fazer esse tipo de trabalho, porque homem não sabe cozinhar, porque homem não sabe cuidar de criança, né? Então, de repente, uma pessoa que exerce essa atividade pode não exercer por causa disso, né? Perdi o emprego, sou homem, perdi o emprego, quero ser diarista, né? As mulheres solteiras não vão chamar um homem para ser diarista, porque vão temer pela sua integridade. Então, a ideia de que o homem não pode exercer determinadas funções cerceia ele no mercado de trabalho. Você é professor de criança, né? Então, acontece isso, a segregação de gênero, ela se dá nesse sentido, né? De não permitir que determinadas posições, né, de emprego, de trabalho, sejam ocupadas por homens ou por mulheres devido a preconceitos que são estabelecidos. A gente está falando aqui daquilo que é construído socialmente, a gente não está falando daquilo que é biológico. O que é biológico é o biológico, né? Ninguém está questionando o biológico, a gente está falando do preconceito que existe sobre a biologia, né, sobre o que é o homem e o que é a mulher. Esses foram os nossos assuntos. Muitos consideram que são assuntos polêmicos, né? Tanto a questão de gênero como a questão também do trabalho escravo, né? Como a questão da situação análoga à escravidão, mas são assuntos que precisam ser debatidos, né? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Eu e o professor Wesley estamos aqui muito felizes. Mandem as dúvidas no decorrer da semana, se os professores tutores quiserem mandar os comentários para os alunos. Nós gostamos de ver as atividades que foram realizadas. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação de todos e todas, principalmente da Escola Fernando de Souza e da Escola Tubarão. E esperamos vocês na próxima semana. Um grande abraço. Educação à distância, mudando realidades.